Olá, meu irmão, minha irmã. Vemo-nos outra vez. Desta vez é por causa do domingo, 29 de maio. É a solenidade litúrgica da Ascensão do Senhor. E aqui estamos com o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53, e a conclusão do Evangelho de Lucas. Quero aqui convidá-la primeiro à leitura, depois vamos orar. Eu e você somos muitos. Vou à leitura primeiro. Depois que Jesus se encontrara com os seus discípulos e com eles tivera uma última refeição, falou-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente, para que entendessem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Que em seu nome, ou que seu nome fosse proclamado, o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Vamos lá, meus caros. Estes são os últimos versículos do Evangelho de Lucas. Capítulo 24, versículos 46 a 53. Começo no 46. Disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Está escrito. Se você recorda bem, meu irmão, minha irmã, quando das tentações de Jesus, lá no início do Evangelho de Lucas, nós estamos aqui no final, lá no início Jesus era tentado e suas respostas eram: está escrito. Por 3 vezes, 3 tentações, 3 significava completude, a resposta fora sempre essa: está escrito. É palavra definida, é palavra de Deus. Também agora, assim está escrito: o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Este devia sofrer faz lembrar o quê? Simplesmente dor, dolorismo,
Não, o Evangelho não é assim. Um jogo de dores, como se ele fosse uma vítima, apenas vítima inocente que estaria a sofrer um sofrimento injusto e as coisas se circunscrevessem a esta perspectiva. Não, não é assim. No sofrimento de Jesus, ele oferecera o seu perdão. Recorda, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Enquanto o crucificavam, ele perdoava. Depois, ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que o Cristo devia oferecer, até mesmo no mais cruel dos sofrimentos, deveria oferecer o seu perdão. Está escrito, assim é esta a vontade de Deus. Não que ele sofra, mas que ofereça o seu perdão até na mais cruel das condenações, cruel e injusta. Enquanto o homem oferece a injustiça, ele oferece o perdão. E ressuscitaria. Não foi apenas um corpo, um cadáver, um corpo cadavérico, que estava colocado lá no túmulo, num sepulcro, como se tratasse de uma revitalização, numa espécie de milagre biológico. Não. Ressuscitar aqui está a dizer, ele, o corpo sim, evidente, mas suas palavras, suas opções, os sentimentos, a bondade do Senhor é que ressuscitara. Podem ter assassinado o Filho de Deus, mas não foram capazes de impedir que Deus seja bom. É este o sentido, deveria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E em seu nome é, sob sua autoridade, sob sua força, que fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Lembram, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdão dos pecados. Isto é, para o discípulo de qualquer época, por mais que sejam graves os pecados do mundo e da humanidade, eles não foram capazes de impedir que Deus perdoe sempre. E é isso que é para levar às nações, a começar por Jerusalém. Mas por que começar por Jerusalém? Não poderiam começar por Cafarnaum? Não poderiam começar por Betânia? Não. É que em Jerusalém foi que mais se rejeitou o Filho de Deus. Foi lá que mais se hostilizou e se enfrentaram se propuseram resistências ao ministério do Senhor. Então, é lá onde mais o Senhor encontrou resistências que, por primeiro, começa a oferecer e comunicar o seu perdão. Não se trata apenas de um privilégio a Jerusalém, mas trata-se de uma espécie de decisão. Começar a perdoar lá onde mais grave era o pecado. E vós sois testemunhas disso. Vós sois testemunhas disso. Testemunhar, no sentido jurídico do nosso tempo, é aquele que viu um fato e representa e confirma o que viu, para dar segurança objetiva ao apresentar o acontecido. Naquela época, vós sois testemunhas. Não era apenas a recordação, mas era apresentar com força viva o mesmo fato. Discípulos, mostrem com alegria o perdão para todos.
Eis que enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Vimos dias atrás o anúncio do Espírito de Deus, para que os discípulos sejam sinal vivo do perdão atuante e da mensagem de paz, para que eles possam honrar a missão. Suas forças não bastarão. É dom do próprio Deus a capacidade daqueles discípulos, repletos de limites, de poder oferecer com força vivificadora, anunciar a verdade que testemunharam, não como um conteúdo religioso ou teológico, mas como uma experiência vivida. Depois disso, levou-os para fora, até Betânia. Os nossos textos dizem, levou-os para Betânia. Mas os manuscritos mais antigos, em grego, até mais confiáveis, digamos assim, as cópias mais antigas que temos dos evangelhos, nelas está escrito assim: depois levou-os para fora até Betânia. Qual é a diferença? Levar até Betânia e levá-los para fora até Betânia. Parece que nenhuma, mas esse advérbio aí, levou-os para fora, faz lembrar o quê? No Egito, outrora, o Senhor levou para fora aquela gente escravizada, levou-os para a liberdade. Aqui há uma ressonância daquela mensagem do Antigo Testamento, agora com a nova liberdade. Levou-os até Betânia. E o Senhor foi subindo ao céu. E eles estavam continuamente no templo louvando a Deus. O templo de Jerusalém, lá onde ele fora. Lá onde fora decidida a sua condenação por parte dos judeus, lá onde se decidira que ele deveria ser crucificado, justamente lá, eles vão orar e agradecer a Deus como se estivesse o templo, todas as tradições do Antigo Testamento convergissem para agora a nova história começada com a ressurreição e a ascensão, o Novo Testamento. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte desse nosso programa, leitura orante da palavra. Estamos aqui com o Evangelho de Lucas, nessa solenidade da Ascensão do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. O passo primeiro, antes de começarmos a orar, é buscar um modo, uma preparação melhor da nossa interioridade. Nós somos uma espécie de vulcãozinho de imaginações, de tensões, de fascínios, de inquietações, de distrações. Difícil orar assim. Então vamos à pacificação interior. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, por favor.
Feche os seus olhos, vamos juntos, você e eu. Vamos respirar profundamente uma primeira vez, lentamente inclusive, profundamente e lentamente. Ainda que o nosso corpo peça que aceleremos a respiração, não, mantenhamos um ritmo bem cadenciado. Isso nos ajuda a assumir o domínio sobre a nossa própria corporeidade. Então, respire lentamente uma vez. Você aí, eu aqui. Ainda uma segunda vez, façamos. Concentrados, vamos tentar ouvir as pulsações do nosso coração, os batimentos cardíacos. Para tanto, é preciso muito silêncio. Não apenas de fora o silêncio, também de dentro. Que as nossas atenções todas voltem-se para os batimentos cardíacos dentro do nosso peito. Tente ouvir, tente sentir. Isso mesmo. Tente sentir o coração a partir pelas artérias, a circular no seu próprio corpo. É algo que não vemos, mas que sabemos, é um movimento que nunca cessa. É essa a maravilha que somos. Vamos tentar sentir isso. E concentremo-nos no coração a bater, no sangue a circular. E agora vamos a um novo passo. Agora começa a nossa oração. Vamos pedir ao Espírito Santo, prometido que foi desde os primeiros dias do cristianismo, que sustentou, foi a força dos discípulos desde os primeiros dias da igreja. Esteve com eles lá. Vamos convidá-lo a participar, a estar conosco cá. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei o vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos contemplar as imagens. Tem vários verbos aqui de ação, de atuação, várias imagens de comportamentos e movimentos de Jesus e dos discípulos que podem nos ajudar a compreender a palavra que o evangelista quer oferecer aos leitores de qualquer época. Vamos imaginar o Senhor em uma casa, o ressuscitado, os discípulos, numa espécie de euforia, encontraram-se novamente com o ressuscitado. Aquilo que dias antes fora uma tragédia, que fora motivo de galhofa, de chacota por parte de muitos, estavam imersos numa humilhação ridícula. Parecia um fracasso da pior espécie, na sua mais larvar das expressões. Mas ele dissera que ressuscitaria e está aí, vivo. Não é apenas um corpo revitalizado, mas é uma história retomada na sua
inteireza. E eis o Senhor a lhes falar. Assim está escrito que o Cristo devia ressuscitar, sofrer, ressuscitar. Senhores discípulos, é como se o Senhor estivesse a lhes dizer, é para anunciar, para testemunhar. E lá estão os discípulos a ouvi-lo. Vamos tentar imaginá-los eufóricos, os olhos fixos no Senhor, quase olhares fulminantes, a contemplar, como se quisessem ouvir com os ouvidos e com os olhos. São estas as palavras que vos disse, que o Cristo devia ressuscitar e que em seu nome o arrependimento fosse proclamado, que o perdão dos pecados agora é real, não é apenas um sonho, é uma verdade que caracteriza e que unifica todas as vitórias de Deus. Venceu tudo para poder pronunciar com autoridade o perdão da parte de Deus. Vamos tentar imaginar o Senhor a dizer isso aos discípulos e eles a contemplar, a ouvir, fascinados com a ressurreição e, ao mesmo tempo, tentando assimilar a magnitude desta missão. Levar o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. E aquela frase, vós sois testemunhas disso. É como se aqueles discípulos se olhassem para dentro de si e se conhecessem. Dias antes, quando o Senhor fora aprisionado, eles fugiram. Pedro até negara. Um deles nem está mais lá, Judas. Talvez se atemorizassem com a grandeza da missão. Estão desconcertados. Tente contemplá-los e vê-los magnetizados pela presença do ressuscitado, de alguma maneira reconhecendo-se impotentes para a magnitude da missão e ao mesmo tempo maravilhados porque agora o perdão é para todos e para todas as nações. Vamos tentar contemplá-los. Parece demais, sensações demasiadas, emoções confusas. E por último, ficai aqui em Jerusalém, até receberdes a força do alto, que o meu Pai prometeu. Tente imaginar o rosto daquele Pedro, um pescador rude, João e Tiago, temperamentos explosivos. É gente densa, repleta de limites, mas escolhidos. E agora tente se colocar lá. Eu sou um dos discípulos, você também. Como se o Senhor estivesse a dizer que também nós, olhando para mim, o Senhor, e olhando para você, também nós somos testemunhas do seu perdão. O Senhor está a dizer a cada um de nós, aguarde, busque, espere, suplique os dons do alto, o do Espírito Santo. Já recebemos no batismo, mas é preciso desenterrá-los da nossa interioridade. Eu estou lá,
Você está lá. E Ele está a dizer, também você. Quem sabe pronuncia o meu nome, o seu. Também você é testemunha da ressurreição e do ressuscitado. Aqui o Senhor os leva para Betânia, a uns 4 quilômetros de Jerusalém. E lá começa a se elevar, é elevado e dá a bênção. Tente imaginar o Senhor Jesus a olhar e abençoá-lo. Abençoá-la, meu irmão, minha irmã. Porque também nós podemos nos encontrar com o ressuscitado e como os discípulos, aqueles 12 primeiros, os 11, mas depois todos, somos chamados a levar o perdão, a pronunciar palavras de perdão. Ele está a subir aos céus e a abençoar a mim e a você. Com a última palavra, leve o perdão. O que é que eu diria a Ele? Se esta missão me foi conferida, é hora de eu dar a minha palavra. A minha resposta é esta a minha oração.